Olá pessoal, eu sou o Ricardo Oliveira, sejam bem-vindos ao programa Política em Missão. E nossa convidada de hoje é professora, fisioterapeuta, ativista em várias causas. Um destaque é a luta pela pessoa com deficiência. Hoje, ela, vereadora por 2 mandatos em Goiânia, hoje ela está como secretária municipal dos Direitos Humanos e Políticas Afirmativas da Prefeitura Municipal de Goiânia. Seja bem-vinda, doutora Cristina Lopes Afonso. É um prazer recebê-la aqui. Ricardo, eu quero primeiro te parabenizar. Eu estou muito orgulhosa de você, de ver que você trabalha pela causa, trabalha pelo legislativo, você é uma pessoa generosa, você faz entregas, você quer de fato que esse poder legislativo melhore a cada dia. Nossa. Parabéns, Política em Missão vai ajudar esse povo. Primeiro eu que quero te agradecer por aceitar o nosso convite. E dizer que é um orgulho ouvir isso, né, da voz da doutora Cristina, essa mulher que, para quem não conhece, vocês vão conhecer um pouquinho da história dela aqui, é referência na política do estado de Goiás. Eu acho que hoje, entre as mulheres, tem várias fantásticas, mas eu acho que você, a senhora doutora Cristina, tem um destaque muito além pela sua luta, pelo seu trabalho. E eu queria começar aqui hoje falando sobre sua infância. Você que nasceu no interior do Paraná, uma filha de 14 irmãos, né? Nossa, 14 irmãos. Como que foi isso? Como que foi sua família, sua infância? Eu queria que você falasse do seu pai, da sua mãe, dessa convivência de morar numa casa com 14 pessoas. Gente, eu já vou começar dizendo que me emocionou muito entrar aqui nesse estúdio, né? Que é incrível, uma super produção, muito cuidadosa. E ver estampado aí minhas fotos da minha família, fotos da minha infância. Eu tive uma infância absolutamente feliz, Ricardo. Eu sou a 10ª filha de uma família de 14, nasci do ventre de uma mãe mineira, brasileira, uma mãe que tinha muito amor à vida e muita solidariedade, e um pai imigrante português que, como muitos, vieram ao Brasil em busca de uma vida melhor, de uma construção maior. E a vida dá voltas, né? Hoje eu estou à frente de uma pasta, fazendo a gestão de uma pasta que justamente atende a população de imigrantes e refugiados. Então, eu nasci nessa família, em Cianorte, interior do Paraná, uma cidade que foi construída pela Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná, que era uma companhia inglesa. E nós tivemos uma infância onde eu vi caminhão passando com piche e a gente correndo atrás. Hora tinha energia elétrica, hora não tinha. Quando acabava a energia, todo mundo ia para a rua e ficava sentado conversando. E essa vida solta, né? Eu não tenho lembrança de alguém me levar para a escola, ou me buscar da escola, ou me levar para algum lugar. Era tudo muito solto, né? Essa vida muito segura. E a história das grandes famílias também, né? Você aprende a doar, a receber, você aprende a viver com restrição, você aprende a coletivizar, né? Minha mãe, eu lembro, aos domingos, minha mãe passava roupa. E ela dizia, guardem suas coisas. Porque senão virava de todo mundo, gente, né? Imagina passar roupa para 14 filhos. Tem gente aí que tem 1, 2 filhos, e imagina você ter 14. E uma época que toda a roupa era passada, né? Hoje tem muita roupa que não se passa, mas era pilha, assim. E como que foi dar educação para esses 14 filhos? Bem, minha mãe e meu pai, eles tinham regras muito claras, né? Uma regra era a refeição tinha que ser feita juntos, né? Não existia cada um comer num horário ou separadamente. Então, meio-dia a gente tinha que estar sentado na mesa almoçando, 3 horas da tarde tinha que tomar lanche e 7 horas da noite tinha que jantar. Isso era sagrado. Meu pai brincava, ele falava que era a hora da política, que era a hora que ele ficava sabendo o que estava acontecendo na vida de cada um, como é que foi a escola, como é que foi no esporte, que isso também era regra. Você era obrigada a fazer um esporte, a praticar um esporte. Caramba, isso naquela época... Você podia escolher, mas você tinha que praticar um esporte. Tinha que praticar, tinha que treinar. E qual foi o esporte que você... Eu fiz handball. Você fez né? handball. A maioria dos meus irmãos fizeram vôlei, né? O Gilmar, o Nino, a Beth. Eu fiz handball. O Diniz foi campeão brasileiro de taekwondo.
né? Minha cunhada foi seleção brasileira de vôlei, meu irmão é seleção brasileira de vôlei master. Que pai, Eu hein? brinco com ele, você olha daqui para baixo, você acha que ele tem 20 e poucos anos, né? Porque talhado no músculo, né? Até hoje, grande atleta aí do vôlei brasileiro, né? Na categoria master. Então, a gente cresceu com algumas regras que eram inegociáveis. E nós crescemos ouvindo minha mãe e meu pai dizerem que a nossa herança seria nosso diploma, que era isso que nós iríamos herdar. E que se ela tivesse que fazer a escolha, né, a escolha difícil, né, entre estudar uma filha mulher ou homem, ela sempre ia estudar a filha mulher, porque ela queria a filha com profissão, com autonomia e com independência financeira. Minha mãe tinha muita preocupação de que a gente ficasse dependente financeiramente, ficasse num relacionamento por dependência financeira. E meu pai, você vê, meu pai, né, era português, a colônia era muito forte no Paraná, é muito forte até hoje. Quando minha irmã foi estudar medicina em Curitiba, ele foi expulso da colônia portuguesa. Por quê? Porque era um absurdo ele deixar uma filha, mulher, solteira, estudar em Curitiba. Né? A gente morava em Cianorte. Agora, quando eu fui com 15 anos, Você foi com Ricardo, 15 anos para Curitiba. Que é outra herança das grandes famílias. Suas irmãs e irmãos mais velhos sempre vão te ensinar a ler e escrever. Sempre vai ter a brincadeira da escolinha. Então, com 5 anos, eu lia e escrevia perfeitamente. Eu me lembro até hoje, eu fui para... Minha irmã, não, tem que entrar na escola, tem que entrar na escola. E, claro, todo mundo conhecia todo mundo, né? Ela conhecia a professora, a diretora, a secretária. Aí a professora falou assim, não, ela é muito novinha. Mas ela já sabe ler e escrever. Ah, então vamos fazer um teste. Aí pegaram uma Bíblia, né? Que é uma linguagem dificílima para uma criança, e uma letrinha, né? Eu lembro até hoje, eu com a Bíblia na mão... Tá. Nossa, ela pode fazer leitura na igreja. Com 5 anos. Ou seja, com 5 anos eu estava na primeira série. 6, 7, 8 anos eu estava terminando o primário. É muito pesado para uma criança de 8 anos. E aí o que isso significa? Você acelera a vida daquela pessoa. Com 15 anos eu estava na Universidade Federal do Paraná. Aprovada na universidade. Você foi aprovado para Educação Física. Educação Física, que foi... Eu escolhi na fila Porque já praticava um na esporte, fila da inscrição. já veio ali do handball, já praticava um esporte e resolveu fazer educação física. Tomei essa decisão ali e eu me lembro quando eu fiz físio, minha mãe já não estava mais aqui, mas meu pai... Então você perdeu sua mãe nova. Minha mãe nova, com 52 anos. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 17 anos. Muito nova, né? Você estava na faculdade? Estava na faculdade. Ela teve 3 aneurismas cerebral. Foi muito trágico, assim, para a família toda. Mas meu pai, quando eu fiz fisioterapia, o vestibular, né? Eu tinha passado 1 ano em tratamento, 1 ano nessa tragédia aí, nessa luta pela vida. E assim, claro, minha família ficou toda meio com receio, né? Ai, vai que ela faz vestibular e não passa, né? E eles, não, faz 1 ano de cursinho, o ano que vem você faz. Falei, gente, eu vou tentar. É só uma tentativa, se não der certo, ano que vem eu faço. Porque era um curso muito concorrido. E isso foi em 87, né? E eu passei. Aí, meu pai... minha filha, agora você vai fazer um curso que presta. Eu, como assim, pai? Educação física não prestava? Minha filha, não é um curso que assim, tem... Para uma mulher se destacar é mais difícil. Falei, pai, mas por que o senhor nunca me disse isso? Olha a sabedoria. Ele olhou bem para mim e falou assim, eu não podia te desanimar. Eu não podia te... Que sábio. E ele tinha alguma formação superior, seu pai? Não, fez até o que equivale hoje ao primeiro ciclo, né? Tinha uma letra maravilhosa, era muito exigido, né? A caligrafia, ele tinha uma letra brilhante, desenhada, mas chegou, como minha mãe também, até a 4ª série, mas de uma sabedoria. Eu fui estudar em Curitiba aos 15 anos, eu já tinha 2 irmãos estudando lá. O Nino fazia educação física, o Gil fazia direito e minha irmã Elizabeth fazia medicina. E meu irmão Diniz já fazia engenharia em Maringá. Ele abriu minha conta, Ricardo, me entregou meu talão de cheque. Banco Noroeste do Paraná, que depois veio a ser o Bamerindos, depois virou HSBC. Era branco com escrito em marrom. Eu nunca esqueço. Imagina, uma menina de 15 anos ter seu próprio talão de cheque. Eu assinava meu talão de cheque.
Era uma coisa assim, né? Pra Mim, época, né? Hoje em dia... hoje em dia é Pix, né? Nem hoje a gente tem mas mais. o pai oferecer isso pra uma filha de 15 anos com 14 irmãos... E não me tutelar. Ele não me tutelou, porque o natural era falar o quê? Olha, seu irmão vai receber na conta dele, ele te passa o que é seu. Ou sua irmã, que é mais velha. Não. Ele abriu, entregou na minha mão e falou assim, a conta é sua, você vai receber o mesmo que os seus irmãos, se sobrar bom para você, se faltar problema seu. Então, assim, administra a sua vida. Você é responsável pela sua vida. E isso te faz muito madura, né? Porque te ajudou na sua formação também, né? Demais. Assim, eu tenho que... A matemática da minha vida tinha que funcionar. Fiquei fã do seu pai. Do seu pai e da sua mãe. Caramba. Gabriel da Anunciação, o próprio anjo, né? E minha mãe Maria Madalena. Mas educaram muito bem a gente, muito. E eu vou entrar num assunto agora que aconteceu, que eu sei que você já falou isso milhares de vezes, que foi uma violência que você sofreu. Como que foi essa história? Você estava na faculdade ainda? Que idade que você tinha? Eu estava na faculdade, entrei em 82, né? Você se importa de falar desse assunto? Não, Ricardo, você sabe que... Porque é massacrante, né? Todo lugar que você vai, alguém quer saber dessa história, ou não? Todo mundo quer saber, algumas pessoas perguntam, outras ficam intimidadas, mas o que acontece? Contar a minha história, primeiro significa um autotratamento, porque você se ouve e você vai curando essa ferida, né? Hoje falar disso, parece que eu estou contando uma história, mas que eu vivi muito próxima, mas eu já não tenho aquela dor de engasgar, de chorar, né? Ela vai ficando mais leve. Para quem não sabe, a Cristina, a doutora Cristina, ela foi vítima. Um ex-namorado atirou fogo nela e ela vai explicar como que foi essa história. E nossa, eu não gosto, eu fico sem graça até de perguntar, porque me dá uma dor no coração. Eu que tenho uma irmã e assim a pessoa fazer um absurdo desse, não tem nem palavras para explicar. Como que foi isso, Cristina? O que aconteceu ali? E é isso exatamente que você falou que eu tento transmitir. Hoje eu trabalho com os grupos reflexivos, com homens agressores. E o que é o caminho que eu encontrei? É fazer a pessoa entender que eu podia ser sua irmã, eu podia ser sua filha, eu podia ser sua sobrinha, sua amiga, né? Então, se eu conto a minha história é para que outras mulheres não vivam o que eu vivi e que outras famílias não vivam o que a minha família viveu. Eu fico imaginando sua família, seus irmãos ali. Dilacera todo mundo, é uma coisa muito maluca. Mas eu entrei na faculdade em 82, imediatamente me engajei no movimento estudantil. Eu fui líder do movimento estudantil na educação física. Ia todos os anos em todos os congressos nacionais, né? Os ENEFs, Encontro Nacional de Estudantes de Educação Física, e lutava ali pela redemocratização. O grande foco do movimento estudantil, do movimento social, era redemocratizar o país, voltar a ter um regime democrático de direito. Me engajei no movimento, tive uma atuação muito forte, muito presente, e conheci o mundo, né? O Brasil, a gente começou a viajar, a tentar recompor a União Nacional dos Estudantes, e tive alguns namorados, e em 84 eu conheci esse que veio a ser meu agressor. Já formado em medicina, já trabalhando. Um médico. Um médico. Com autonomia aí profissional, né, com independência. E nós não tínhamos um relacionamento diário, porque ele trabalhava fora de Curitiba. Então, nossos encontros eram mais finais de semana, ou absolutamente em final de semana. Então, quando você vive esse intervalo, você tende a não conhecer a pessoa, né? Você tende a ser só prazeroso. Isso porque você com qual idade? Você não tem o desgaste, qual né? Qual idade você tinha? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Estava terminando a faculdade já. Estava terminando a faculdade. Eu terminei a faculdade em julho de 85. Eu conheci em 84. Talvez julho, agosto de 84. E assim, ele não tinha muita convivência com o meu meio e nem eu com o meio dele, porque
nem dava tempo. Aí eu fui conhecendo alguns amigos dele, mas os meus, imagina, a gente era estudante, né? Você tinha outra vida, você não ia num restaurante, a gente ia no bar do estudante, ia no café dos artistas, né? Então já era um outro convívio. Mas tinha um local em Curitiba que era muito famoso, que era o local dos boêmios, dos artistas, dos escritores. E aí ali eu comecei a encontrar amigos meus da universidade. E aí ele começou a demonstrar um ciúme incompreensível. Né? E eu não... Imagina, você vem de uma família desse tamanho, né? Ciúme não era uma coisa que a gente convivesse, né? E eu comecei a achar estranho o comportamento, mas é aquela violência psicológica que hoje ela é muito falada, mas naquela época você nem tinha esse termo. E o que ele fazia? Ele se autoflagelava, ele dizia, eu vou me matar, eu vou me suicidar. A vida não tem sentido, as pessoas não prestam, o ser humano não tem... Isso é uma tortura psicológica em você ali. Tortura psicológica. Agora, você imagina, eu achava que eu podia mudar o regime militar desse país, que eu podia ajudar muita gente, né? Eu sempre fui essa pessoa que dizia, o bom tem que ser bom para mais gente, não adianta ser bom só para mim. Pro coletivo. Porque senão o ruim vai chegar em mim, então eu tenho que trabalhar pelo bem comum. Isso sempre foi meu, né? E aí você imagina eu não poder ajudar a pessoa que estava do meu lado, que eu amava. Então isso era uma tortura, era uma crueldade. Mas diferente da maioria das mulheres, e eu trabalho muito hoje com essa questão da violência, eu não puxou meu cabelo, não me empurrou, não me deu murro. Eu não vim numa crescente de violência física nem violência sexual, que eram as violências reconhecidas nos anos 80. Né? E aí a Lei 11.340, a Maria da Penha, vem para tipificar, né, violência física, sexual, patrimonial, assédio moral e a violência psicológica, que foi o que eu vivi. A única vez que ele me ameaçou foi o dia que ele tentou me matar usando álcool e fogo. E se eu te matar? Foi essa a pergunta que ele fez. Agora, como que você vai imaginar? E é claro que a gente já viveu o assassinato da Ângela Diniz, o Brasil vivia o movimento do Quem Ama Não Mata, né? As mulheres exigiram que tivesse um segundo julgamento do Doca Street, porque a partir da Ângela Diniz, mulheres começaram a ser assassinadas, assim, terminou comigo, eu mato, né? Esse argumento mais vil, né? Mais cruel que a defesa da honra, que meu agressor nem esse argumento teve, porque nem isso existia, né? Ele chegou, você estava no apartamento? Ele passou muito mal no dia anterior, no dia 4, dia 5, ele bebia, ele já tinha uma cirrose diagnosticada. Eu tinha passado o Natal com o meu pai em Cianorte, porque eu tinha sido aprovada com uma bolsa para estudar na Alemanha, Caramba, fazer uma pós-graduação. E aí que foi que desandou tudo, porque eu já tinha sido aprovada, já estava... E ele não queria que você fosse? Não queria que eu fosse. E aí ele tinha sido internado entre Natal e Réveillon. Foi quando eu voltei para Curitiba, de Cianorte para Curitiba. Eu cheguei, ele ainda estava se recuperando e começou a beber. E uma amiga dele, ele não pode beber, o médico já foi claro, ele tem cirrose. E assim, o que eu podia fazer, né? E aí, nesse dia, no apartamento que eu morava, ele me entregou um pacote e pediu para eu guardar. E aí nós almoçamos. Eu já não morava mais na casa de estudante, que eu morei durante todo o tempo que eu estudei educação física. Eu morava com meu irmão Gilmar, que foi quem me socorreu, com a minha amiga Alice Helena, que formou junto comigo, e a irmã dela estava lá, elas são de Irati, elas estavam lá em casa. E aí almoçamos, ele não quis almoçar, elas arrumaram a cozinha, e ele ficou gravando a fita cassete. E aí, quando acabou o almoço, a Alice saiu com a irmã dela e ele me pediu o tal do pacote. Eu preciso do meu pacote, porque aquilo é a medicação que eu vou usar para o suicídio. E aí começou, né? E eu, pensa bem, veja o que você vai fazer, pensa na sua mãe. Você com 18 anos. Pensa no seu pai, né? Eu tentando trazer e falando que morte não é solução para a vida. Pensa no que você vai fazer. Você não vai resolver seu problema suicidando.
E aí eu sei que foi a discussão, e isso assim, já vindo de dias cansativos, exaustivos com essa questão emocional. De dia ele dizia que eu tinha que estudar, que eu tinha que ir para fora, de noite, não, você não pode fazer isso comigo porque você me iludiu. Então, assim, as coisas flutuavam muito emocionalmente. Isso é um desgaste, isso é um consumo, você acaba adoecendo naquele jogo, né? Porque é um jogo. E aí eu sei que eu me convenci e fui buscar esse pacote. Aí quando eu voltei com esse pacote e entreguei, a conversa mudou totalmente. Mudou totalmente. Aí ele começou a dizer que eu não confiava em mim, porque que eu estava usando brinco, né? Que eu tinha que me autoafirmar. Aí eu comecei a achar aquilo estranho. O que tinha a ver o brinco com o que a gente estava falando? O que tinha a ver aquilo com a nossa relação? E ele foi tão cruel e tão organizado mentalmente para o que ele ia fazer, que ele tinha me contado, antes de eu ir para Cianorte, antes do Natal, que ele tinha tentado agredir 4 ex-namoradas, tentado matar. Uma ele colocou num carro e jogou numa ribanceira, a outra ele tentou jogar pela janela e a outra ele correu atrás com uma garrafa quebrada. Nossa, e ele fez isso realmente ou te contou para pressionar? Fez isso, me falou o nome delas, eu fui procurar cada uma depois do que me aconteceu. Eu sabia exatamente quem elas eram. Uma até me perguntou, como que você sabe disso? Eu falei, eu sei porque ele me contou. Ela falou para mim, quase ninguém sabe disso. Eu falei, pois é, e ele é réu primário porque você não fez nada. Porque ele foi julgado como réu primário, mas na prática ele não era réu primário. Isso dá uma série de vantagens, né? Com certeza. Aí na hora, ele abriu um armário, eu estava em pé, assim, perto da geladeira, e ele estava perto do armário e perto do fogão. Que foi o grande vilão do julgamento, foi o fogão. E aí ele, ao lado desse armário, ele abriu, pegou a garrafa de álcool que ele tinha levado. E você não viu essa garrafa? Apesar de eu crescer numa família que minha mãe fazia pão, cozinhava em fogão a lenha, a gente nunca teve a cultura do álcool, nunca se acendeu fogo com álcool, nunca usou como remédio, nem como limpeza. Não existia álcool na minha casa, na casa da minha mãe. E ele levou essa garrafa dizendo que ele tinha feito um curso no Sesc, Senac, que todos os talheres, pratos, copos tinham que ser higienizado com álcool. E do jeito que ele levou, ficou a garrafa lá, porque a gente nunca usou. Então, assim, a coisa foi muito programada, sabe, Ricardo? Ele abriu essa porta, pegou essa garrafa e jogou. Em você? Em mim, que estava em pé. Ele sentado e eu em pé. Ele jogou, e assim, se eu jogar um copo d'água em você, né, é um susto, né? Eu comecei a me limpar, mas comecei a caminhar para trás. Aí ele perguntou, e se eu te botar fogo? Aí eu falei, olha, isso não vai resolver sua vida, não vai resolver a minha. Pensa nos meus irmãos. Eu sabia que ele tinha muito medo dos meus irmãos. Meus irmãos, o menor tem 1,90 m. Falei, pensa no que você vai fazer, pensa nas consequências você disso. Já estava toda encharcada de álcool ali. Eu encharcada, me limpando e andando para trás. Porque aí ficou também aquela memória. Se acontecer alguma coisa, não reaja, porque aconteceu isso com a minha ex-namorada e eu, na discussão, tentei jogar ela pela janela, entendeu? Ele organizou, né? É aquela coisa muito característica da psicopatia. Comecei a andar para trás e tentando argumentar. Ele riscou um palito de fósforo, não pegou fogo. Ele riscou o segundo, não pegou fogo. E eu comecei a gritar. Meu irmão já tinha saído de casa. O Gilmar já tinha fechado a porta e descido o primeiro lance de escada. A hora que ele ouviu o meu grito. Ele voltou, abriu a porta da entrada, teve que arrombar a porta da cozinha, porque ele tinha trancado. Ele planejou. E imagina esses segundos no meio de um... Eu achei que eu fosse morrer. Foi o único momento que eu achei que eu fosse morrer. E eu gritava, e assim... O problema hoje, como profissional, né, o grande problema disso é que você inala a toxicidade daquela fumaça e a combustão, é alta temperatura. E com o rosto tampado, porque isso também é reflexo, né? Meu irmão arrombou a porta, entrou já com uma coberta e me abraçou. Me abraçou, eu estava encostada na parede, ele me abraçou. E você gritando ali. Gritando. Deus, e ele foi encher um Olha, balde d'água. Dói só de pensar o que você passou.
dói aqui em mim agora, assim, uma revolta, não sei o que eu tô... Ricardo, agora você pensa, né? É muito diferente de eu dar um tiro numa pessoa. É muita crueldade. O, E aí seu irmão te a enrolou ali pra queimadura, nem pro pior ser humano eu desejo. Não desejo. E seu irmão ali te cobriu, chegou na hora, te cobriu. O fogo, ele existe por causa do ar, né? O oxigênio. Então, quando eu abafo, eu extingo as chamas. Então, ele conseguiu apagar e me levou pro chuveiro, que é exatamente o que tem que ser feito. Afaste o agente causal e resfrie em água corrente, que também é uma das minhas lutas aí para introduzir a prevenção na escola, né? E aí eu acordei assim, porque eu desmaiei, né? A hora que eu voltei, eu já não esticava o braço, porque eu tampei Nossa. o olho. Você já não consegue fazer isso. E aí eu tava de calça jeans, camiseta e tênis sem meia. A camiseta derreteu, assim, caiu. E a calça já tava Seu cabelo também encharcada. queimou. Eu tinha o cabelo bem comprido, né? Quantos por cento do corpo queimou? 85%. Meu Deus. E aí foi, né? Fui pro hospital, um vizinho. Até hoje eu rezo pra esse vizinho, eu penso no pânico, né? Nós entramos dentro do carro dele. Assim, até chamar um táxi, né? Meu irmão não dirigia, a gente não tinha carro. A gente invadiu o carro desse moço, ele que levou a gente pro hospital. E E foi. eu imagino a dor que você sentiu ali, o que você passou. Nossa. Ricardo, as pessoas falam isso, né? Que no momento do pré-morte ou da quase morte, as pessoas lembram, você lembra a vida. É uma coisa muito impressionante. Vem a memória de vida na sua cabeça, de infância, de adolescência, de. Sabe, quando passa. Você pensou que você ia morrer? Eu tinha certeza. Foi a única hora também, né? Mas eu tinha certeza que eu ia morrer. Se eu ouvi uma torneira ligada para encher um balde, morri, né? Até esse balde encher, até jogar em mim, até apagar esse fogo, acabou. Acabou, né? E ele fez isso e saiu. Correu, fugiu. Não, Ou ele ficou lá? não. Foi pior. Você acha que. Não, Nossa, é tudo muito pior. O que ele fez? Meu irmão correu comigo, né? Não sabia o que tinha acontecido exatamente. E nós chegamos no hospital e era tempo de orelhão, né? Fez o curativo. E eu pra moça, corta essa calça, corta. Eu queria que ela abrisse pela lateral para tirar a calça, né? Ela, não, essa calça tá inteira. A hora que ela virou a calça, assim, foi a minha coxa, desceu junto, né? Eu olhava aquilo e falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Aí fizeram o curativo, não funcionaram uma veia. E aí você começa a inchar. Dali a pouco você não consegue mais pegar a veia. Hoje, como profissional, eu entendo a sequência, né? Mas não funcionaram, me levaram para o quarto. A hora que eu entrei no quarto, meu irmão falou, vou ligar. Foi ligar para minha irmã, para meus outros irmãos. Desceu para ligar. A hora que ele desceu, meu agressor entrou no quarto. Entrou no quarto. E começou. Aí as enfermeiras tentando impulsionar a veia, ele... Vocês são burra, vocês são idiotas, vocês não sabem fazer nada, pode deixar que eu vou funcionar essa veia. Aí você pensa na minha cabeça. E eu comecei a gritar. Ele vai me matar, ele tentou me matar, ele tem uma medicação que mata, ele tá com uma medicação, ele vai usar... Nossa, eu imagino seu desespero ali. O cara tentou te matar, ainda foi no hospital. Que cara, sangue... Um cara tentou me matar, antes disso ele falou que ele tinha uma medicação que ele ia usar para suicidar, aí ele vai no hospital para funcionar minha veia. Eu falei, vai me matar, agora ele me mata aqui, eu não tenho nem como correr mais. Cristina, Meu irmão não estava lá. Aí eu comecei a gritar. E aí apareceu o segurança do hospital, o médico, e a minha irmã tinha sido residente naquele hospital. Então, muita gente me conhecia. Aí começou a chegar gente e tiraram ele de lá. E você falou pro pessoal ali, ele que me agrediu? Ele veio me matar, ele tentou me matar com álcool e fogo, não conseguiu, ele vai usar uma medicação, ele vai me matar. E aí ele foi embora... Ele conseguiu fugir ainda? Saiu tranquilamente do hospital e foi pro meu apartamento, que foi onde ele tentou me matar. A hora que esse meu irmão Gilmar ligou para minha irmã, o que ela fez? A Elizabeth, que é médica, ela foi atrás dele. Porque o que ela pensou? Ela falou assim, meu marido vai matar esse cara, meus irmãos vão matar ele, eu preciso proteger
minha família para além do que já aconteceu. Ela não sabia exatamente o que tinha acontecido, só sabia que eu estava queimada. Ela foi atrás dele, achou ele no meu apartamento, já com uns amigos lá, e internou ele, Ricardo. Ela internou ele numa clínica para alcoolistas. Meus irmãos, assim, o que saiu de Maringá, ele fala até hoje, a hora que minha cunhada contou, ele pegou uma arma e uma cueca e voltou 4 meses depois, né? Porque de Curitiba a gente veio para Goiânia e ficou aqui. Eles rodaram Curitiba inteira atrás dele. E a minha irmã não tocou no assunto. Então você vê que a minha raiz é uma raiz de pessoas que acreditam na solidariedade, acreditam no caminho do amor, da paz, né? Porque o mais fácil era ter, né? Deixa ele resolver a vida dele, né? Responder pelo que ele fez. E foi a melhor coisa, sabe? Porque eles possivelmente teriam matado, né? E ele não teria sido julgado, condenado em júri popular, que Mas foi. ele até hoje é um dos únicos casos de condenação. E ele chegou a ser preso? Quanto tempo? Ele foi condenado a quanto O tempo? que aconteceu? Ele foi, então, decretada a prisão preventiva dele. Ele fugiu. Eu vim para Goiânia. O crime foi 6 de fevereiro. Eu cheguei em Goiânia dia 10 de fevereiro, 4 dias depois. O inquérito policial foi transferido para Goiânia para que eu pudesse ser ouvida. E aí voltou o inquérito para Curitiba. Encerrou na polícia, porque a porta de entrada da justiça é a polícia. Encerrou o inquérito policial, foi para a justiça. Quando foi para a justiça, ele era a principal, o acusado, né? Aí o advogado dele negociou no tribunal para que ele se apresentasse para o inquérito andar, mas sob a condição de que revogasse a prisão preventiva. E ele foi. Ele foi no tribunal com uma prisão decretada e saiu de lá livre. Meu Deus. Pensa o tamanho da minha revolta. Porque uma coisa é a dor física. É a dor física. Agora você pensa a dor emocional. Uma pessoa tentou me matar, tirar a minha vida. Por 2 vezes, porque ele tentou na sua casa, atirou fogo em você e não conseguiu. Foi pro hospital para tentar finalizar o crime. É um psicopata, né? Ia sair livre. Eu falei, gente, não tem lógica. Isso não tem lógica. Eu comecei, Ricardo, eu sou de mergulhar, né? Aí eu comecei a assistir júri, a entender o que era isso. Vi o caso da Ângela Diniz, de 2 outras, né, que foram assassinadas em Belo Horizonte. Isso foi andando na minha cabeça e comecei a assistir júri popular, que as mulheres eram transformadas na pantera das Minas Gerais, que seduziu um homem que teve que matá-la, porque ela desonrou ele. Uma maluquice, assim. E era um mundo que eu não vivia. Eu nunca vi briga das minhas irmãs com os meus cunhados, nem dos meus irmãos com as minhas cunhadas. Não vi meu pai e minha mãe brigar. Então era um mundo de violência que para mim só existia na ficção, não existia na realidade. E aí comecei, ia o oficial de justiça na minha casa. Aí como é que tá a intimação? Ah, não, esse aqui eu fui lá, ele não estava, esse aqui não sei o que tem, esse aqui está doente. E aí que eu entendi que ele ia de ônibus. Falei, não, eu vou com você. Aí pegava o carro, punha essas pessoas e ia de lugar. Você levava o oficial de justiça lá atrás dele? Atrás das pessoas, porque aí ele arrolou um monte de testemunho. Ele teve muita testemunha no júri singular. A favor dele? A favor, assim, a pessoa acha, eu sou sua amiga, você me chama para testemunhar, eu vou. Mas a pessoa esquece que eu, como vítima, ia estar lá, ia ter um juiz de acusação, ia ter um promotor. Aí, o que você sabe da história? Nada. Mas você não sabe o que aconteceu? Não. Você conhece a vítima? Conheço. Conhece o agressor? Conheço. Mas você não sabe o que aconteceu? Não, só o que eu vi no jornal. Então, assim, Foi noticiado em todos os jornais, né, Cristina, na época? Todos. E assim, deu Fantástico. A hora que chegou no Fantástico, aí começou a circular nacionalmente. Mas no Paraná era muito divulgado. Uma das testemunhas dele, que é um médico, o juiz perguntou, o senhor conhece a história? Sim, conheço. E como que o senhor ficou sabendo? Não, eu fui na clínica que ele ficou internado, uma clínica para alcoolistas, porque eu sou o médico dele, e ele me contou.
E o que ele te contou? Ele contou que ele estava sob forte depressão emocional e botou fogo na namorada dele. Isso era uma testemunha de defesa dele. Ou seja, ele não teve testemunha no júri popular. Porque aí, quando se concluiu que era tentativa de homicídio, que o júri singular não julga o juiz de primeiro grau, ele tem que subir para o tribunal. Uhum. Foi nessa noite que o juiz soltou a decisão 19 horas, avisou meu advogado e decretou a prisão preventiva. Aí o delegado de vigilância e captura, doutor Fernando Sabag, que era pai de uma aluna minha, da Fernanda Sabag, ele foi na minha casa. Cristina, eu tenho 24 horas para prender, quer dizer, tenho 12 horas para prender esse homem. Se amanhecer o dia, ele vai saber da prisão e vai fugir do Brasil. E aí foi. Eu falei, eu acho que ele pode estar nesse ou naquele lugar, né, de amigos dele. E ele foi preso nessa noite. Também foi uma cena cinematográfica. Ele chegou na casa, era orelhão, né? Ele ligou e perguntou se ele estava lá. A mulher falou, a dona da casa falou que estava. Aí quando o delegado chegou, eles entenderam o que era, já tinham soltado cachorro, a vizinhança chamou a polícia. Aí o doutor Fernando Sabag com os homens já estavam dentro da casa e os policiais de fora, ele falando, eu sou o doutor Fernando Sabag, sou um delegado de polícia. Sai daí, seu vagabundo, que você tá achando que nós somos idiota. Ele, não, eu tô aqui para cumprir uma prisão. Sei que foi, mas foi preso. Você no júri, ficou 2 anos. Você ficou de frente com ele no júri? Em algum momento depois disso, você... No júri, assim, ele foi preso, prisão especial, porque ele não era condenado e tinha diploma. O hospital militar não aceitou a entrada dele, as mulheres abraçaram o hospital militar do Paraná, que é uma quadra. Elas disseram, se ele entrar, a gente sai. E ele ficou no corpo de bombeiros. E aí, no tribunal, o que acontece? Como eu sou a principal testemunha de acusação, eu não posso ouvir o depoimento dele. Eu fico trancada, a gente fica trancada numa sala, as testemunhas de acusação. E dado o momento, Ricardo, é tão tenso isso. Dado momento, eu vi as pessoas aplaudindo. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E assim, eu já tinha assistido tanto júri. Falei, que maluquice é essa, né? Não sei aonde que eles estão revertendo. Porque ele era réu, confesso, né? Aí eu entro e aí ele fica de lado, né? Você fica de frente pro juiz e ele fica de lado. Fiz todo o depoimento e a pergunta era uma só para todos nós, para mim, para o meu irmão, para Alice, para todo mundo que estava como testemunha de acusação. No final, o advogado dele perguntava assim: qual era a marca do fogão? Fogão? Marca do fogão? Todo mundo respondeu a mesma coisa. Olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que era Brastemp. No fim, eles jogaram a culpa no fogão, que o fogão estava com a boca acesa e a chama pulou em mim. Olha que maluquice. Meu Deus, foi. Ainda teve essa história do fogão. Teve essa história. Aí, a hora que eu entrei depois, e aí você desce, né? Eu fui perto da minha família, eu falei, gente, o que aconteceu? Por que estavam aplaudindo? Você viu tanto que ele era petulante. O juiz... O depoimento dele no júri foi igual ao da delegacia, meia lauda de depoimento. Só que no júri negando. O que ele disse, que nós estávamos discutindo e no calor da discussão eu comecei a jogar coisa nele, ele coisa em mim. E entre essas coisas jogadas, alguma coisa que ele não sabe se fui eu que joguei ou ele, caiu, bateu numa garrafa de álcool que estava em cima da geladeira, a garrafa derramou em cima de mim. E o fogão estava com a chama acesa porque estava fazendo um café e o fogo pulou em mim. Esse foi a teoria dele. Então, foi um acidente. Que covarde. Aí o juiz falou assim para ele, leu, porque era meia lauda, ele leu. Na delegacia de polícia, no dia tal, o senhor afirmou que o senhor estava sob forte depressão emocional, o senhor usou uma garrafa de álcool e fósforo e botou fogo na sua namorada. O senhor disse isso. Aí ele falou assim, eu estava sendo ameaçado pelos irmãos dela. Eles diziam que iam me matar. Isso nunca houve também, porque a gente veio para Goiânia. Aí o juiz falou assim, mas mesmo o senhor, um homem com formação, instruído, sabendo das consequências jurídicas, o senhor fez essa afirmação?
Aí ele virou e falou assim, o que o senhor faria no meu lugar? Aí o juiz olhou bem para ele e falou assim, o acusado aqui é o senhor, não eu. Aí a hora que ele falou isso, as pessoas aplaudiram, sabe? Aplaudir o juiz. O juiz. Mas até você entender o contexto, pensa. Nossa, é O que muito... passou na sua cabeça Você ali? sabe que um júri que me comoveu muito foi o da Isabela Nardoni, né? E a mãe dela falou alguma coisa, porque você não escuta o depoimento. Imagina, você fica trancado. É muito difícil. Nossa. É um outro calvário brasileiro, né? Porque o crime acontece, você tem réu confesso, você tem testemunha, só que 0,1% é julgado, Ricardo. É uma maluquice esse país. E imagina o sofrimento para as pessoas, para a família. O meu saiu da bolha porque eu virei amiga do Niki Lauda. Não, o povo no tribunal falava, seu caso está correndo rápido porque você é amiga de piloto de Fórmula 1. Ainda tinha esse assunto. Você tem que ganhar fronteiras, atravessar, né, a fronteira para você conseguir, dentro do seu país, fazer justiça. Que a justiça funcione, né? E ele foi condenado a quantos anos? Ele foi condenado a 21, o que foi, assim, inédito. Todos os juristas diziam que ele ia ser condenado a 12 anos, que era a pena mínima, ia de 12 a 30, ele ia ser condenado a 12. Como ele era réu primário, já cai para 1/3, então cairia para 6. Dos 6, você cumpre 1/3 em regime fechado, ou seja, 2 anos, ou seja, ele já tinha cumprido, ele saía livre. E eu falei, bom, aí nós vamos para outro lado, aí nós vamos virar cangaceiro então, né? Porque já que a justiça não condena, né? Eu fiz todos os passos. Aí muitos juristas, o Arthur Lavigne, pai da Paula, eu fiquei na casa dele, da Rosana Reis, lá no Rio. Ele falou, Cristina, essa é a minha preocupação. Eu falei, pois você fique preocupado, Arthur. Se ele sair livre, eu mato ele, você vai me defender, eu também vou sair livre. Ele, pelo amor de Deus, você não é uma pessoa violenta. Cristina. Mas assim, a sensação, isso é sentimento humano, né? Jamais, racionalmente, essa era meu plano. E a família dele? O pai, a mãe, os familiares? Que você teve contato com eles? Alguma vez te procuraram? Pediram desculpa? A irmã dele, uma delas, 2 eram médicas, né? Uma delas veio aqui em Goiânia. Eles são tão maquiavélicos, assim, nem sei se é essa palavra, mas tão cruel, tão frios, que ela conseguiu entrar no hospital como médica. Justamente, Ricardo, no intervalo, um irmão meu foi embora de manhã, o outro chegou 6 horas da tarde. Eu fiquei esse período sozinha, sem minha família, né? Aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, paciente particular. Meu pai vendeu uma fazenda de porteira fechada para me salvar. Deu o dinheiro que naquele tempo você comprava 5 fazendas em Goiás, né? E minha família me deu tudo, material, emocional, tempo e pele, né? 2 dos meus irmãos tiraram pele do corpo, descascaram a coxa para me salvar. Tem cicatriz até hoje, né? Viveram uma dor que ninguém merece viver na vida. Mas, enfim, ela entrou no hospital como médica, dizendo que era minha amiga de São Paulo e tal. Ela entrou, imagina, eu pesando 36 quilos, careca, amarrada, eu ficava amarrada igual um Jesus Cristo para não ter aderência, né, nas articulações. Então, eu ficava o tempo inteiro assim. Ela entrou e falou assim, o que você vai falar contra meu irmão no tribunal? Ricardo, aquilo foi uma outra agressão. Eu olhei bem para ela e falei assim, como é que é? Você vem aqui no meu quarto, justamente no momento que meus irmãos não estão aqui, e você não me fala, oi, tudo bem, como é que você tá? Ela falou assim para mim, não, eu já conversei com todos os médicos, eu já sei exatamente da sua situação. Eu falei, você sabe por eles? Agora, o meu sentimento não é o sentimento de quem é médica, ou médico, ou enfermeira. Eu sou paciente. Então, foi tão cruel, sabe? Eu falei, você sai daqui agora. E aí, assim... as 2 médicas, a Tereza, a Mônica e o Nelson, se sentiram tão traídos, como que eles puderam não entender? Pois ela é Nicei, né? Tinha uma característica, eles sabiam que ele tinha uma irmã médica também. Como que eles deixaram ela entrar?
Aí eu comecei a gritar, sai daqui agora. E choveu gente também dentro do quarto, né? Agora, você tem cabimento? A família me procurou para isso. E assim, o pai e a mãe, eles eram unisseis, nunca mais puseram o pé na calçada, eles são de Campo Grande. Isso, pessoas da cidade que me disseram. É uma morte, né? Meu pai, quando me viu, meu pai não conseguiu vir para Goiânia, né? Tenho, né, 3 irmãos menores que estavam com meu pai. Eu que fui para lá. Imagina agora a dor você imagina do seu pai e dos seus irmãos. me vendo. Mas imagina, meu pai me viu em dezembro de 85. Ele me vê em julho, né? Foi quando eu voltei dos Estados Unidos, julho de 86. Careca, pesando 36 quilos, cheia de cicatriz. Hoje elas são integradas, mas no início parece uns plásticos, sabe? Ele levantou a mão e falou assim... Hoje as cicatrizes são integradas, né? Elas fazem parte da minha geografia e da minha anatomia. Mas no começo é estranho. Meu pai viu aquilo, ele levantou o braço, ele era um homem muito alto, né? Ele levantou e falou assim, graças a Deus que eu sou seu pai, não pai dele. Porque se eu imaginasse que eu criei um filho, uma filha para fazer um negócio desse com alguém, eu estava morto. E isso foi o que aconteceu com o pai e a mãe dele. Assim, socialmente morreram, emocionalmente morreram. E a colônia Nicei, no Paraná, é muito forte, né? Tem uma colônia muito forte em todo o Paraná. Eles escreveram uma carta e pediram para ser lida no tribunal do júri, e foi lida, dizendo que eles não iriam se fazer presentes para não me constranger, já que eles tinham uma característica, né, genética. Nossa, teve? Teve, mas que eles condenavam a atitude dele e que eles tinham vergonha de que ele fosse um descendente da colônia japonesa. Então, houve um posicionamento muito forte também, sabe, assim, social, um posicionamento coletivo, né, dos grupos. E hoje, você tem notícias dele? O que foi feito dele? Ricardo, que aconteceu? Ele casou, teve filho? Eu fiz uma matéria para o Rodrigo Faro, que chama Roda da Vida, um quadro, e foi exibido no programa, e esse quadro durou 1h e 56 minutos. O Rodrigo Faro me disse, foi a maior audiência da história do meu programa. E quando você já foi de televisão, daí de produção, quando o Ibope está subindo, eles não dão intervalo. Então, foi 1h e 56 minutos sem intervalo no programa. E a equipe dele, assim, nos tornamos muito amigos, né? O Humberto, que era o repórter, ele veio por várias vezes aqui em Goiânia para me entrevistar, para fazer matéria na universidade, e depois também com amigos, né? A Viviane Brum fez um depoimento, o Ciron Franco, o Léo Romano, o Dr. Edmo Pinheiro, a Marta Maria Cansado, que me recebeu no aeroporto em Goiânia. E o Humberto, assim, a gente se tornou amigos, ele foi para Curitiba, fez a gravação na casa do Gil, um dos meus irmãos, mas gravou com todos os outros, com meus sobrinhos. É um programa bem, assim, conta a minha história, mostra a minha família. Eu assisti, mas não passa na íntegra, não tem ele na íntegra no YouTube. Eu não consegui achar na íntegra no YouTube. Mas tem. Assim, tem. Ele, porque tem pílulas, né? Tem um de 5 minutos, um de 10. Eu sei que o Humberto, a última gravação foi na Praça Cívica, que é o que abre o programa. Ele fala, estou aqui em Goiânia, mas foi gravada, essa parte foi gravada no final do nosso convivência, né? Aí ele falou assim, Cristina, eu tive lá em Campo Grande, a gente foi atrás do seu agressor, ele tem uma clínica de oftalmologia, ele é renal crônico, foi falando assim, sabe? Falei, Humberto, o que eu te perguntei? É uma pessoa que, Ricardo, não existe mais na minha vida. Eu não arrasto corrente, eu não carrego mágoa. A mágoa é uma má água parada dentro do seu peito. Não, é mais um veneno que você fica tomando todo dia, sabe? Você fica se envenenando. É uma pessoa que tem a minha indiferença. É uma pessoa que eu não lembro que existe. Passou, ficou lá no passado, foi julgado, condenado, que para mim isso era muito importante, porque isso é o limite
é da vida e da morte, né? Ninguém pode tentar matar ninguém, né? Então isso para mim foi resolvido. É uma pessoa que não tem. Você me disser o que você sente? Nada. É uma pessoa que tem a minha total indiferença e ficou no passado. Eu imagino. A Cristina não tinha noção. Eu sempre ouvi sua história, mas eu não tinha noção do que tinha acontecido. Hoje, assim, eu emocionei aqui várias vezes e fiquei em choque com o que você falou. Assim, hoje eu imagino para você chegar onde você chegou, fazer o trabalho que você faz hoje. Você passou por muita coisa. Seu psicológico, você teve depressão, você teve alguma coisa assim? Como que você suportou isso tudo? O que te deu mais força para você viver? O que foi que você falou assim, não, eu preciso viver? Onde você buscou tanta força? Porque eu não sei se eu suportaria isso. Eu acho que para todo mundo que a gente perguntar, você viveria isso, a gente fala não, né? Na verdade, a gente se conhece vivendo, né? Um desafio desse. Mas o que me sustentou foi o amor, né? O amor da minha família, o amor dos profissionais que cuidaram de mim, depois o amor de uma família que foi construída aqui em Goiânia. E nos piores momentos eu olhava para os meus irmãos e eu falava, gente, eu preciso suportar, não é justo com eles, né? Eu não me sentia assim, eu não estaria reconhecendo o amor deles. Então, esse amor, o amor do meu pai, né? Da minha mãe mesmo ausente, mas sempre tão presente. Ali a gente sentia a energia da minha mãe. O amor, ele é a cura, ele é a grande estrutura, o grande fundamento para você se sustentar nos piores momentos, né? Eu vivi pelo amor e pela fé, né? Porque, imagina, você sair numa maca, o hospital te cobrando o lençol da maca, dizendo que ia morrer no avião, que eu não chegava vivo em Goiânia. Meus irmãos contrariaram todos os prognósticos, né? Tem que ter muita coragem. E você pagando particular, chegou aqui em Goiânia, o médico que me avaliou, ele falou, infelizmente, vocês trouxeram uma maca e vão levar um caixão, ela não tem a menor chance de sobreviver. Se eu tivesse falado com um médico da equipe, eu não teria deixado vocês trazerem ela. Nossa, que forte isso, meu Deus. E aí você veio para Goiânia, graças a Deus se curou. Tá ótima, tá maravilhosa e tudo. E começou a fazer um trabalho aqui em Goiânia, né? Você começou a fazer um trabalho com os queimados. Então, aquela dor ali e a dor de não ter equipes, né, especializadas, aquilo foi muito forte para mim. Foi quando eu decidi fazer a formação em fisioterapia. E é engraçado, né, Ricardo? Meu núcleo ali, a Alice, a André, a Cacau, que eram da minha turma, elas diziam, vamos fazer fisioterapia, é um curso novo, nós temos que fazer. Eu falei, nem pensar, eu era a única que dizia que não ia fazer, fui a única que fiz, né? A hora que uma vida é caprichosa, né? E aí eu decidi que eu ia trabalhar na proteção da mulher e das suas famílias e na proteção dos pacientes queimados. O que eu pudesse fazer para ensinar, para preparar equipes, para reconhecer também a especialidade, eu ia fazer. E aí, já com o convite feito pelo Dr. Nelson Piccolo, né, que é o fundador do hospital, e a doutora Emília, de trabalhar aqui, abrir o serviço de fisioterapia que não tinha também. Então, eu fiz a formação com essa luta no judiciário, andando o Brasil inteiro. Eu fui em várias capitais, várias cidades, buscando aí apoio para o julgamento, aí apoio social, opinião pública, né, grupos organizados. Os anos 80 foram os anos de grande convulsão social e foi onde nasceu os conselhos da condição feminina, conselho da mulher, as delegacias especializadas no atendimento à mulher. Então, era muito forte, muito pulsante, e eu comecei a rodar esse país. E aí, vim para Goiânia, ele foi julgado e condenado em janeiro de 89, né? O crime foi em fevereiro de 86, ele foi julgado e condenado em janeiro de 89, o que é rapidíssimo. Para mim, como vítima, para minha família, é uma eternidade, mas para a justiça brasileira isso é marca histórica. E em 90 eu formei, em 91 eu vim para Goiânia. E a nossa geração, ela acreditou que redemocratizar resolvia o problema. Está tudo resolvido. Você vai escolher seu candidato, eu vou escolher minha candidata, meu candidato. Está resolvido.
e nós nos afastamos da política e partimos para a organização da sociedade civil. Foi quando começa a construção das autarquias profissionais, que são os conselhos, sindicatos profissionais, aí vieram as fundações, Fundação Cultural, Fundação de Saúde, vieram as ONGs, depois os CIPs, né? Então, a que se acreditava? Eu tenho o processo democrático de direito, escolho as pessoas que vão nos representar, eu organizo a sociedade civil, a gente junta as duas coisas e a gente, de fato, constrói esse país de uma maneira melhor, mais sólida. E aí, eu já, como profissional fisioterapeuta, fui fundadora do primeiro curso de formação acadêmica em fisioterapia do Centro-Oeste brasileiro, foi na Isefego, na UEG. Consegui ali implantar as disciplinas de queimaduras. Eu sou uma das 5 professoras fundadoras. Sou pioneira, primeira sócia da Sociedade Brasileira de Queimaduras, no núcleo de proteção aos queimados, e, paralelo a isso, trabalhando na causa da mulher. Integrei os comitês de sugestão, estudo e debate da Lei 11.340, que é apelidada Lei Maria da Penha. Então, a gente trabalhava com essas duas... Você começou a lutar pelos queimados, por vítimas de queimadura e também pela defesa da mulher. E aí eu entendi, aí tudo que você ia fazer, não, isso não pode porque não é lei, isso não pode porque a lei impede, isso não pode porque não existe política pública para isso. Aí foi quando eu, falei, então nós vamos ter que fazer a lei, a política, a construção de políticas públicas. E aí fui eleita em 2012, foi a 4ª mais votada, foi um susto. Eu me lembro que os primeiros programas que eu fui, a pessoa falava, vai contando aí quem você é, de onde você vem, quem é você? Não porque a gente... conhecia. Eu lembro do Loares, Ricardo, ele virou e falou assim, voto eu sei que você não comprou, então vai me explicando quem é você. Porque eu não sou de família política. Eu não sou apoiada por um grupo ou uma causa. Eu não tenho, um suporte não teve um partidário. Padrinho que... Não tive um padrinho. Como é que cheguei em 4º lugar de 35? E na reeleição, aí todo mundo falava, a primeira eleição até que é fácil, o problema é a segunda. E eu, nossa, gente, será que vai ser tão difícil assim? Vamos lá, né? E aí fui a 2ª mais votada. Eu, assim, politicamente fui a primeira, né, Ricardo? Porque eu fiquei atrás do Cajuru, que era, um cara... fenômeno aí da rádio. De redes sociais e tudo. Mas dos políticos, eu fui a primeira. E qual foi o maior desafio na vereança? Assim? Qual foi o seu maior desafio lá dentro da Câmara de Goiânia? Meu maior desafio foi entender o funcionamento do processo legislativo, entender o jogo, entender como que você faz as coisas prosperarem, e principalmente entender que a lei ela existe em grande quantidade, mas ela não é cumprida. Eu cheguei lá com uma série de sugestões, tinha uma lista, tudo já era lei. Não, mas isso aqui já tem leis, só não cumpre. Então, que desafio enorme eu vi pela frente. Como fazer cumprir a lei? Eu dependo do executivo, dependo do judiciário. Então, é um país, nós somos um país, Ricardo, que nós temos um textão, sabe? O texto é ótimo, a lei é maravilhosa, uma das melhores do mundo, mas não cumpre. Não tem efetividade. Foi uma frustração para mim, mas muitas coisas boas também. Eu também tive essa frustração de achar que você vai fazer muito e chega lá você é barrado em muitas coisas. Eu também passei por isso. Mas e suas conquistas ali na Câmara? Ah, muita coisa. A primeira, uma amizade com esse coletivo de pessoas, não só de vereadores, vereadoras. Eu visitava, via que você era muito querida lá, pelos funcionários também da casa. Servidores, servidoras, os servidores públicos municipais, sabe? Assim, eu sei, eu encontro gente que eu sei que é verdadeiro, assim, a pessoa fica feliz de me ver, a gente tem uma conexão. E é isso que eu venho falando, sabe? Eu quero saber o que me conecta a você, eu não quero saber o que me afasta. Nós estamos num momento muito polarizado, eu preciso de conexão. E depois da conexão, do diálogo das nossas divergências. Mas eu não posso chegar na divergência, senão nós não vamos sair do lugar. E isso, para mim, foi uma grande conquista. As amizades, sabe? A relação verdadeira que eu estabeleci dentro daquela casa.
os projetos de lei, as leis que efetivamente funcionam, né? A lei que protege a pessoa com queimadura, a unidade de queimados dentro do UGOL. Eu só consegui aquilo ali, e é claro que foi feito pelo governo do estado, mas eu só consegui porque eu tinha um mandato. E uma Não, luta sua. já tem para o hospital de queimaduras, não precisa dessa unidade, dessa enfermaria, eu precisa. Meu pai vendeu uma fazenda de porteira fechada, e quem não tem fazenda para vender? São 2 vagas pelo SUS dentro do hospital particular. E a terceira vaga faz o quê? Vende carro, vende o quê? Né? Como é que você paga a conta? Então, e isso na prática está comprovado. 3 anos de enfermaria do UGOL de Queimados nunca ficou desocupada. Quer dizer, havia uma necessidade real. Então, tem conquistas, a conquista das doulas, né? A presença das doulas dentro das maternidades, foi uma lei da nossa autoria. Né? Inclusive, a gente está com um projeto aí, o Parto Delas, que eu já apresentei, que a gente quer pegar essa lei sua também aí para a gente fazer uma junção. Então, você também fez um trabalho com as doulas. Para quem não conhece, doula é a antiga parteira. E hoje a gente está se falando em parto humanizado, né? A cesárea virou uma política, né, Cristina? Cesariana virou uma política. Às vezes a mulher engravida, ela não quer nem saber, ela quer ter cesárea, ela quer se mutilar. A cesárea é em extrema necessidade. E a gente está aí falando sobre a humanização do parto e nascimento, e a Cristina foi uma das primeiras que lutou por essa causa aqui em Goiânia. Lutei e deixei esse legado, né? As doulas, elas facilitam o parto, elas tranquilizam a mulher, elas dão segurança. E é o que você disse, né, Ricardo? O que era para ser uma exceção, que é a cesariana, se tornou uma regra. Porque eu faço na hora marcada, a mulher chega tranquila, toma uma anestesia, tudo mais simples, mas deixa de ser natural. Eu estou fazendo uma cirurgia. Todo processo cirúrgico é agressivo. O natural é o que o nome diz, é parto normal, mas está sendo a exceção, o parto normal. Isso é uma tragédia, estão antecipando o nascimento, é uma maluquice. Você também assim, deixou cravado sobre a defesa das pessoas com deficiência, né? Foi uma luta que você trava até hoje, mas assim, eu lembro que em Goiás, a primeira pessoa, Cristina, que eu ouvi mesmo lutando por essa causa foi você. Em defesa das pessoas com deficiência. Eu fico muito emocionada, porque eu tenho uma irmã que tem uma deficiência cognitiva e tenho um irmão, filho de uma mãe, que é minha mãe Maria, corajosa, que adotou uma criança com paralisia cerebral, né? O Zeca é meu irmão caçula e hoje um atleta paralímpico, mas eu conheço esse convívio. Você vivenciou também. Né? Eu conheço essas dificuldades e essas vitórias também, porque minha irmã Adriana é autônoma, trabalha, cuida da vida dela, tem o salário dela, né? Talvez a profecia da minha mãe lá atrás, né, se cumpriu de maneira tão extraordinária que até a minha irmã, que teoricamente seria uma pessoa dependente, ela é autossuficiente. Então, para mim, lutar por essa causa era natural. Não era uma coisa que eu não precisei estudar. Foi forçado, não foi forçado. Não foi forçado, eu não precisei me inspirar em ninguém. Era uma coisa natural. E eu fui a primeira presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência na instalação dentro da Câmara, né? Quando se instalou a comissão, eu presidi. A gente conseguiu aprovar o Setembro Verde, que é identificar o mês de setembro como o mês da luta da pessoa com deficiência. Conseguimos melhorar acessos físicos, arquitetônicos, né, com rampa de acesso, com elevadores. Então, estabelecemos ali uma voz muito forte, falando, né, da questão e trazendo as pessoas deficientes para dentro do jogo, né? Hoje o William Veloso é um vereador da causa, que participou comigo, teve a minha indicação, meu endosso, meu apoio em várias ocupações de espaço que ele teve. E é isso, né? Nós não podemos falar pela pessoa surda, nós não podemos enxergar pelo cego, nós não podemos andar pelo cadeirante. Essas pessoas têm que falar, têm que enxergar e têm que andar por si próprias. E ter voz. Né? Elas têm que ter voz. E reconhecimento, porque, na verdade, Ricardo, nossa sociedade, ela exclui as pessoas. Ela não inclui ninguém. Porque se ela incluísse, eu não precisava adaptar nada, não é? Eu não precisava ter rampa adaptada,
calçada adaptada. Essas calçadas, essas rampas já nasceriam do jeito que precisam nascer, considerando todas as pessoas. Então, nós somos uma sociedade de adaptação e não de inclusão. E eu luto pela inclusão verdadeira, né? Você levantou uma bandeira dos direitos humanos não só em Goiânia, como em Goiás, como poucas pessoas haviam levantado. E eu, como vim do interior, sou do interior, quase não ouvia falar aqui no nosso estado. Fala um pouco sobre essa luta sua pelos direitos humanos aqui no nosso estado. Então, Rogério, ó, eu tô com o Rogério na minha cabeça. Então, Ricardo, o Rogério Cruz foi meu colega na Câmara. Nós tivemos 8 anos de mandato, 2 mandatos. Entramos e saímos juntos daquela casa. E quando eu presidi a Comissão dos Direitos Humanos, ele integrou a comissão. Quando eu presidi a Comissão da Pessoa com Deficiência, ele integrou. Depois ele foi presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, eu integrei. E no plano diretor, ele foi relator e eu fui presidente da Comissão do Eixo, né, de Desenvolvimento Humano. Então, isso sempre nos aproximou. Nós sempre fomos colegas. E eu vivi um processo muito difícil, de muita violência política na eleição, que elegeu o então prefeito Maguito Vilela e o vice Rogério Cruz. E depois da morte do Maguito, o Rogério me chamou. Eu lembro, até hoje, eu estava indo para o Detran, estava uma chuva danada. Ele, Cristina, onde você está? Eu falei, eu estou indo para o Detran. Ele falou, não pode vir aqui no Paço? Eu falei, Rogério, estou do outro lado, está chovendo muito, mas amanhã cedo eu vou. Eu já tinha estado com ele por algumas outras pautas e ele me surpreendeu. Ele falou, Cristina, eu quero... Você lembra que na Câmara, você, depois de eleita a nossa chapa, você disse que eu precisava trabalhar pelo direito de todas as pessoas, eu precisava trabalhar sem olhar cor, raça, orientação sexual, conta bancária, eu precisava trabalhar por toda a cidade. Falei, lembro, Rogério. Ele falou, pois é, então eu estou te convocando para me ajudar. Comecei a rir. Ele, não. Eu falei, o que você quer me ajuda? Ele falou, eu quero que você seja secretária de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas. Me pegou muito surpresa. Falei, Rogério, te conhecendo como eu conheço, eu sei que não há... Aí a sua missão é cuidar de gente, foi o slogan que ele e a Thelma adotaram, o slogan de governança. Mas dentro dos direitos humanos, nós temos a superintendência da pessoa com deficiência, que era uma causa compartilhada nossa, juventude, a população LGBTQIA+, e ao contrário do que muita gente pensa, por ele ser um pastor licenciado, por ter aí um grupo que tem uma pauta de costumes, eu tinha certeza e convicção de que ele não tinha restrição alguma, porque ele pensa no ser humano e não na identidade ou na orientação sexual daquela pessoa. E também a igualdade racial, que também é muito simbólico, né, Ricardo? Ele é o primeiro prefeito negro na história de Goiânia. E claro, a igualdade racial envolve aí também a população cigana, a população indígena, os refugiados e os imigrantes. Eu pedi para ele para pensar, no outro dia aceitei o convite e hoje integro essa equipe com esse desafio enorme. Com a bagagem, né? Porque com você, como vereadora por 2 mandatos, você defendeu realmente todas essas classes, que eu acompanhei isso. Defendi e assim... E defende até hoje. Defendo e o que eu faço é tentar fazer as pessoas entenderem o que é o direito humano, né? Que é o direito à vida, que é o direito à vida em plenitude, né? Eu não posso restringir o direito de acesso a uma política ou a uma obra pública por causa da cor da sua pele, por causa da sua condição física ou intelectual ou da sua orientação sexual. Isso não é direito. Isso é um direito restrito, né? O direito à vida é o direito mais sagrado, né, que nós temos. Então, hoje nós estamos à frente dessa pasta e já pedi a sua ajuda, mas eu quero reforçar aqui nesse programa Política e Missão, porque eu te vejo também como um missionário da política, uma pessoa que quer deixar um legado de inspiração, um legado de atração, né? Venham para a política, ela é o fórum de decisão. Você é uma pessoa que traz, que agrega.
E eu queria aproveitar esse momento também, Ricardo, para convidar as vereadoras, os vereadores, prefeitas, prefeitos, a fazer a adesão à política pública de igualdade racial, que está dentro da Sinapir, que é a Secretaria Nacional de Igualdade Racial, que integra o Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher. Por que que é importante? Porque o governo federal já tem uma política construída há muitos anos, não é dessa gestão, mas é de vários governos, é uma política pública, e o município fazendo a adesão tem também uma contrapartida do governo federal. Né? Poucos municípios que fizeram adesão no estado de Goiás. Ricardo, é uma vergonha. Nós somos 246 municípios e só 4 fizeram a adesão. Deus. É muito Pessoal, vergonhoso. Ó, a gente vai abraçar essa causa, a gente vai estar divulgando isso com muita firmeza, e eu quero te agradecer por abraçar, por ter me convidado. Eu participei de um evento agora com a doutora Cristina, Trabalho por Direito. É um projeto aí onde eles pretendem dar emprego para as pessoas com deficiência, para os estrangeiros, essas pessoas, né, desprezadas por uma parte da sociedade. E eu fiquei muito emocionado com esse projeto, com aquele encontro. Ricardo, essa proximidade é o que vai fazer a coisa acontecer, né? Porque a gente pretende interiorizar também a chegada dos refugiados e afirmar as identidades. Não adianta eu treinar uma pessoa e colocar na empresa uma pessoa cega, uma transexual, uma pessoa negra num ambiente que você quase não tem pessoas pretas, né? Eu preciso acompanhar essa pessoa, eu preciso dar estrutura para essa pessoa. E a política de igualdade racial pela Senapir, ela nos dá também essa condição. Então, eu quero aproveitar esse canal para convidar as vereadoras, vereadores. Falei com o Carlão, que é o presidente da Associação Goiana de Prefeitos, para ele aderir e a gente poder fazer uma grande festa aqui em Goiânia, com a presença do representante nacional da igualdade racial, para que mais municípios goianos eu quero chegar nos 246. Não, vamos chegar. Né? Faltam 200 e um, são 5. Pois é, então nós precisamos, e eu tenho certeza também, Ricardo, não é desinteresse de quem está na prefeitura. Às vezes é falta de conhecimento, falta de informação, falta de comunicação. Então, eu estou me dispondo a fazer essa comunicação, fazer esse convite. Vou te mandar o texto base, o card. Segunda-feira tem um encontro pessoal com o Carlão, mas ele já está na pauta. Ele vai nos ajudar a fazer com que essa informação chegue em cada município goiano, do mais expressivo ao menor. Todos os municípios precisam ter acesso a essa política de igualdade racial que vai além do que as pessoas têm como imaginário, né? Que elas pensam só nas pessoas aí que têm a descendência africana. Não, vai além disso, e é um reparo social e histórico com as pessoas pretas, porque esse país tem uma dívida histórica social com essas pessoas. Com certeza. Cristina, a gente vai finalizar. Se eu pudesse, e se você tivesse tempo, a gente ia ficar aqui uns 2 dias conversando. Olha que eu sou boa de papo. Você tem muita. Mas eu queria primeiramente te agradecer pelo convite, por você ter aceitado vir ao nosso programa. Te parabenizar pela pessoa que você é. Te dizer que eu conheço muitos políticos, muita gente que está na política, muito ativista, mas foram pouquíssimos que tem a sua bagagem, que tem o seu conhecimento, que tem uma história de vida sofrida. Você me emocionou aqui hoje, eu te peço desculpas por ter revivido isso, e você se emocionou, mas eu não podia deixar de perguntar e passar para as pessoas que estão nos assistindo tudo que você passou na sua vida. Às vezes a gente acha que a gente tem tanto problema, Cristina, que a gente já passou por tanta coisa, mas quando te escuta, quando te ouve, a gente vê que a gente não passou por nada. Então, assim, você representa as mulheres que foram agredidas pelos maridos, com violência, a tentativa de assassinato. Você representa as igualdades raciais, comunidade LGBTQIA+, os deficientes. Você é um ser iluminado. Pessoas como você têm que estar na política, têm que continuar.
Infelizmente, tem muitas pessoas boas por aí que não têm essa luta, que não encampa essa luta. E por tudo que você passou, por toda a sua trajetória, da sua família, que eu fiquei encantado, um pai de 14 filhos, que deu aí educação e lutou por todos. Então, queria assim, te parabenizar por toda a sua história, por todo o trabalho que você tem feito, não só pela Prefeitura de Goiânia, mas pelo Estado de Goiás e pelo Brasil, porque tem vereadores de fora que já vieram te conhecer seu trabalho. E te agradecer, em nome aqui da nossa classe, em nome dos políticos, em nome da população, te agradecer de coração por você ter escolhido o nosso Estado para viver e por você desempenhar um papel tão importante que atravessa as fronteiras de Goiânia. Você pode ter certeza disso. O que você faz em Goiânia atravessa as fronteiras para o nosso Brasil inteiro. Então, gratidão, minha querida. Gratidão mesmo por você estar aqui. E, para finalizar, eu queria saber qual é o nome do nosso programa é Política e Missão. Você já sabe, eu sei qual é a sua missão, mas eu queria ouvir de você. Qual é a sua missão realmente? Bem, primeiro, né, o Ricardo, vocês viram, né, gente? Ele pede desculpa por ter me emocionado e está quase me fazendo chorar de novo. Mas eu vejo aí o caminho político como uma missão. Eu tenho a queimadura, eu tenho a construção de relações harmônicas, a proteção à mulher, mas eu vejo a política como uma grande missão. A missão de inspirar pessoas, de convidar pessoas e de desvendar esse mundo político, de abrir esse mundo político para outras pessoas. A política ela é linda, é o caminho por onde eu posso fazer o bem ou o mal para muita gente. É o caminho onde eu posso transformar vidas. E ela é prazerosa, ela é a construção coletiva. Mas o que se pintou da política, e talvez até, Ricardo, pessoas façam isso propositalmente para afastar as pessoas boas. As pessoas boas. E é aquilo, né? O Papa Pio XII já disse isso. Quando uma pessoa boa se desinteressa pela política, ela faz com que várias pessoas de má índole se interessem. Então, acaba sendo uma omissão também. Mas eu também entendo as pessoas, o desinteresse, a aversão. Então, eu vejo como grande missão levar esse lado positivo, esse lado possível, esse lado do bem-fazer político. E eu já teve gente que trabalhou na minha equipe que falou, eu vim porque é você, mas eu detesto política. E essa pessoa acaba virando líder de bairro, de associação, e hoje está num movimento incrível, potente, né? Porque conheceu uma outra forma de fazer política. Todas elas são formas de fazer política, mas conheceu intimamente uma forma que a contempla, né? Como uma pessoa, um ser social. Então, isso para mim é missão. E estar aqui nesse programa com esse nome, Política e Missão, para mim é inspirador, né? Realmente me motiva a seguir. E eu queria também deixar um recado para as mulheres que sofrem violência e ficam caladas, né? O silêncio, ele é o maior inimigo de todas nós. Se eu tenho 85% do corpo queimado, é porque eu sou uma mulher. Isso jamais teria me acontecido se eu fosse um homem. E eu entendo também a dificuldade de se expor, de falar disso, mas eu fiz um programa em São Paulo, Mulheres em Desfile, e a hora que eu saí da TV, Gazeta, eu fui direto para o aeroporto, uma moça me abraçou, me falou, acabei de te ver no programa e me prometi que eu nunca mais ia apanhar. Então, olha, a sua história, a história pessoal pode transformar a vida de uma outra pessoa, pode transformar a história de uma outra pessoa, pode interromper um ciclo desastroso. Então, vamos aproximar corações, né? Aproximar ideais, porque eu acho que é isso que é a grande missão da nossa vida. E dizer que a gente nasceu para ser feliz, né, Ricardo? Deus não colocou a gente no mundo para ser triste, infeliz, apanhar. Deus nos colocou para ser feliz. Aí cabe, né, a nossa decisão pessoal. Tem adversidades, tem dificuldades, tem gente que tem muito mais barreira do que outras, mas é possível. Eu sei que é possível. Um mundo melhor é possível.
É possível. Eu acredito e trabalho dia e noite por ele. Gratidão mais uma vez e dizer para vocês que eu aprendi muito hoje, vivendo e aprendendo com essa pessoa maravilhosa. Muito obrigado, Cristina. Eu que agradeço, Ricardo, quero agradecer a todo mundo que está aqui no estúdio, Yuri, que foi meu paciente, Murilo, que está aqui acompanhando a gente, né, a todas as pessoas que nos receberam aí desde a chegada, né, o Samuel. Parabéns, Ricardo. Você vai fazer a diferença com esse programa, tenho certeza. Amém. Tamo junto. Tchau, gente.